Mateus capítulo 5, versículo 13. Vamos ler até o 16, então. Diz assim a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Amém. Ó Deus, nos abençoe com a sua palavra nesse momento. Nós rogamos, Senhor, nos dirija pelo Espírito Santo, que o Espírito nos instrua no estudo bíblico de hoje, e nos faça, Senhor, entender um pouco mais do Senhor e crer, Senhor, fortalecer a nossa fé, nosso amor, nossa obediência, nossa sabedoria, nossa vida cristã, Senhor. Seja conosco e abençoe esta igreja, meu Deus. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor, hoje e sempre. Em Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos continuar lendo a metodologia da igreja. Se eu não me engano, eu parei na página sobre a depravação do mundo, minimizando a depravação do mundo. Semana passada caiu aquela grande chuva, nós nem pudemos fazer, né? Muita chuva mesmo, terça-feira passada. Mas nós estamos aqui hoje pela misericórdia de Deus, e algumas coisas, uma boa parte do capítulo eu já li. Eu desejaria completar a leitura hoje, mas vamos ver se vai dar, né? Já falta aí um bom caminho. Mas o que nós já falamos, meus irmãos? Nós já estudamos sobre a missão da igreja. Nós estamos falando exatamente nessa parte, nesse momento. O livro ele se divide: a natureza da igreja, a autoridade da igreja e o propósito da igreja. Nós estamos estudando o propósito da igreja. E nós já vimos a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Pregar o evangelho, né? Então a igreja ela é proclamadora do evangelho. E agora nós vamos ver a metodologia da igreja. Como é que a igreja ela tem que agir, o que ela tem que fazer diante do mundo, né? Aqui no livro, o pastor Jeffrey Johnson, ele, no primeiro parágrafo, ele fala assim, algumas coisas que vão determinar, na verdade, o assunto e o propósito dele neste capítulo. Ele diz assim: o objetivo principal e único da igreja é trazer glória a Deus. No entanto, glorificar a Deus não pode acontecer sem santidade, e a santidade não pode existir à parte da verdade. Foi para este propósito que o Senhor estabeleceu a igreja, para que ela glorificasse a Deus ao ser um meio de evangelizar os perdidos e santificar os santos através da verdade, né? Então veja, a igreja ela deve glorificar a Deus, e ela faz isso quando ela é santa, mas ela não pode ser santa sem a verdade. Então o Senhor, ele estabeleceu a igreja para que ela o glorifique. E como é que ela faz isso? Existem as pessoas de fora da igreja e existem as pessoas dentro da igreja. As pessoas de fora da igreja, ela deve evangelizar, então ela deve levar a verdade dessas pessoas lá fora. E as pessoas de dentro da igreja, ela deve santificar através da verdade. Veja que a metodologia da igreja se baseia nisso, de que a igreja ela leva a verdade aos de fora e aos de dentro, né? Proclamar o evangelho aí fora, mas também ensinar a verdade já aqueles que já creram no evangelho. E por esse meio a igreja é um instrumento de santificação e, portanto, de glorificação a Deus.
Aqui, então, ele vai colocar o assunto dele, né? E tratar de uma situação que muitas vezes acontece na igreja, que é aquilo de a igreja ser tentada, né? E ela começar a ceder essa tentação de, para que ela seja relevante ao mundo, ela então começa a se adequar ao mundo. Então, ele trata aqui neste capítulo, no início do capítulo, que a igreja ela não é uma instituição ou um povo que o mundo goste, porque é um povo santo, adorando um Deus santo. Então, as pessoas não gostam disso. O mundo não quer saber nem de Deus, nem da santidade, né? O mundo, nós estudamos no capítulo passado, o reino das trevas, o reino do mundo. Então, na tentativa de agradar e de ser relevante, ou seja, de não ofender o mundo, mas a influenciar o mundo culturalmente, ser relevante para a cultura do mundo, aí a igreja vai cedendo, se tornando igual ao mundo. E aí que está o erro. Então ele aponta esse erro o tempo todo, aqui nessa primeira parte. Esse não é a nossa metodologia, né? Para nós influenciarmos a cultura, nós não devemos ceder a cultura, mas nós somos, na verdade, um povo que vai ensinar a verdade, evangelizar as pessoas, e a nossa cultura, ela é uma cultura essencialmente diferente do mundo, porque o mundo, a essência da cultura do mundo é viver para o pecado, é a cultura da carne, mas nós devemos viver para Deus, para a sua glória. Eu li esse texto aqui porque é um bom início sobre esse assunto. Jesus diz que nós somos sal, nós somos luz. O sal, ele não se adequa, vamos dizer assim, ele não se torna carne, né? Mas ele influencia a carne como? Sendo sal. Então a carne vai apodrecendo naturalmente, mas ele não deixa a carne apodrecer sendo sal. A luz também, ela não se adequa às trevas, né? Mas ela expulsa as trevas. Então a luz, ela ilumina. Então Jesus disse que nós somos sal, nós somos luz, ou seja, nós não podemos deixar de funcionar para esse mundo como aquele povo diferente e que vai, na verdade, impedir a piora do mundo, a putrefação do mundo, o apodrecimento, digamos, do mundo. E nós vamos iluminar o mundo. Então a igreja não pode, irmão, se adequar ao mundo, mas ela tem que brilhar neste mundo, pregar a verdade e ensinar as pessoas que estão dentro dela. Outra coisa que ele falou também aqui é que as igrejas, existe uma certa... nós pertencemos à esfera do reino de Deus e não do reino do mundo. Aqui na página 174, no segundo aqui parágrafo, né? Ele diz que haverá alguma sobreposição nas atividades culturais que os cristãos desfrutam, que o cristão desfruta. Aí diz aqui a música, a língua, a comida, o vestuário. Essas coisas nós não vamos ser diferentes nisso. Nós vamos, em certo sentido, os costumes da nossa época não são os costumes da época de Cristo, e nós não vamos nos vestir ou comer alguma coisa que não é da nossa cultura, né? Então tem essas coisas que nós não é errado você se vestir, né? Desde que seja de forma decente, né? Tem isso, se vestir, comer as coisas de acordo com a sua cultura. Isso aí, nós não somos chamados para ser diferentes nesse sentido. Há coisas que nós vamos viver e, vamos dizer assim, praticar de acordo com a nossa cultura, como isso que ele coloca. Questão da música, língua, comida e assim por diante. Mas, os valores essenciais, ele coloca aqui, são diferentes. Existem os valores mundanos e existem os valores da igreja. E isso a igreja não pode ceder. E aí, finalmente, irmãos, ele fala
aqui que quando a igreja tenta modificar e se adequar ao mundo, aí a metodologia dela então vai ser baseada nisso, né, para agradar as pessoas. Aí ele diz aqui na página 179, logo lá no início da página, ele diz assim: no final das contas, para obter uma audiência mais ampla, a atmosfera, o culto, a mensagem e a imagem da igreja precisam ser aceitáveis e atraentes para a cultura. Então vai mudando a atmosfera, então o ambiente tem que ser agradável às pessoas, o culto vai ser agradável às pessoas, a mensagem vai ser mudada também para agradar as pessoas, a imagem da igreja precisa se tornar aceitável e atraente para a cultura. Ele fala também aqui, no momento aqui do texto, muitas atividades que vão ser feitas para agradar as pessoas. Então, muita coisa vai ser realizada naquela igreja para atrair as pessoas. Então, a mensagem, um ponto importante aqui. Então, o culto e a mensagem vão sendo modificados. O culto, ele cita aqui no momento também, que não vai ser mais aquele canto congregacional, mas vai ser mais um estilo de show, né? E outras coisas que os irmãos sabem que existem nas igrejas hoje, né? E a mensagem vai ser diluída. Não vamos falar muito. Jesus vai ser falado de uma maneira. Quem é Jesus? Jesus é um amigo. Jesus vai ser apresentado não como um Jesus da Bíblia, mas um Jesus agradável também às pessoas. Ele diz aqui que quando Isaías teve a imagem, né, a visão de Deus, e ele viu os anjos dizerem santo, 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 ele disse: ai de mim, eu sou pecador. Ele se sentiu quebrantado. E assim são os encontros da Bíblia, quando as pessoas têm conhecimento de Deus, elas se sentem humilhadas, elas se arrependem, elas sentem os seus pecados. E é diferente do que tem acontecido hoje, né? A igreja moderna cria uma atmosfera muito descontraída, ele fala aqui, e casual, que se assemelha a um jogo de futebol, na qual as pessoas com seus chinelos de dedo aplaudem quando o cântico Jesus é entoado. Parece quem está num jogo de futebol, parece uma festa, não tem respeito, não tem quebrantamento, não tem senso da presença de Deus. Tem muita emoção às vezes, mas é empolgação do homem no pecado, agradando os homens nos seus pecados. O próximo ponto, irmãos, que é esse que eu acredito que eu não li ainda com vocês, mas eu vou prosseguir agora na página 180, minimizando a depravação do mundo. Esse é o próximo passo que as igrejas que querem ser relevantes, agradar a cultura lá fora, elas vão fazer. Elas vão minimizar a depravação do mundo. Aí o pastor fala assim: depois que a igreja, sensível aos buscadores, baixa o seu padrão interno de santidade, o próximo passo lógico é elevar o nível da bondade dos que estão fora da igreja. Quando se torna difícil distinguir entre a cultura da igreja e a cultura do mundo, a igreja logo verá a humanidade como sendo basicamente boa. O grande problema da sociedade não é o pecado, mas a fome e outras questões sociais. O mundo não precisa mais que Cristo seja um redentor que salva a humanidade da sua depravação, mas que Cristo seja o grande exemplo que traz alívio aos oprimidos, desprivilegiados, doentes e famintos. A missão da igreja passa de redimir, melhor dizendo, os pecadores para redimir a cultura. Igrejas que colocam o homem acima de Deus acabam pregando o evangelho antropocêntrico social. Essas igrejas abandonaram a verdade autoritativa da palavra de Deus, comprometem a santidade, por exemplo, aceitando a homossexualidade, e negam a doutrina da depravação total do homem ao exaltarem a bondade da humanidade. Em troca, o melhor que essas igrejas liberais podem fazer é ajudar o homem a se autoajudar.
fornecendo-lhes alguma orientação moral e alguns pratos de sopa ao longo do caminho. Então veja como muda. Então o próximo passo é negar a depravação total. Irmãos, o homem é mau. O homem é mau. Ele tem um coração mau, cego, duro. Ele precisa ser redimido. Ele precisa da cruz de Jesus e do poder do Espírito Santo. Ele precisa das duas lavagens. Lembra que nós já estudamos no Catecismo Ortodoxo? Ele precisa ser lavado pelo sangue de Jesus. Ele precisa ser purificado pelo Espírito Santo. Ele precisa de um novo coração. Mas quando se minimiza a depravação total, o pecado que está no coração do homem, o homem passa a ser, ele precisa só de uma reforma. Ele não precisa ser redimido, mas ele precisa de alguns conselhos morais. Aí ele coloca aqui, a missão da igreja passa de redimir os pecadores para redimir a cultura. Ele coloca também aqui, o problema da sociedade não é o pecado, mas a fome e outras questões sociais, ou seja, o homem, ele tem que ser dado a ele mais oportunidade, ele tem que ser alimentado, ele tem que ser ajudado e tem que ser dado apenas alguns conselhos morais. Ele não precisa, na verdade, do Cristo, da redenção de Cristo. O problema é só social, o problema é só moral, é só de algumas orientações que ele precisa. Assim, na nossa cultura aqui, irmãos, nós poderíamos também colocar que o que tem acontecido nas igrejas, infelizmente, é que o homem precisa de um Jesus que cure as suas enfermidades, por exemplo, que o abençoe, né? Lhe faça feliz, resolva os problemas dele, resolva os problemas da família dele. É uma forma também de, apesar de ele não citar exatamente nesse aspecto aqui, mas colocando mais para nós, o que acontece muitas vezes nas igrejas, ainda que isso também que ele fala também acontece, né? É aquele evangelho da prosperidade mesmo, né? Aquele evangelho de você dizer para as pessoas que o Senhor Jesus Cristo, ele vai resolver os seus problemas e não tratar do problema maior, que é o pecado. A igreja então passa a ser uma espécie assim de centro de autoajuda, de assistência social, ou de centro de cura mesmo, de prosperidade, né? E não, isso agrada, claro, as pessoas, né? As pessoas querem ser ajudadas, querem até alguns conselhos morais, tá, para saber como agir na vida, querem que digam para elas que elas vão ser curadas, que elas vão ficar ricas, que Deus vai resolver todos os problemas delas, mas o que elas não querem é ouvir falar de pecado. Elas não querem ouvir falar de que elas precisam serem redimidas. Então isso agrada o mundo. Aí no próximo ponto ele traz uma advertência de Charles Spurgeon, que em 1888, diz assim o pastor, Charles Spurgeon viu a igreja da sua época comprometer seu propósito para ampliar a sua influência no mundo e emitiu esta advertência. Diz assim Spurgeon: os homens parecem dizer, não vale a pena continuar da maneira antiga, tirando um aqui e outro ali da grande massa. Queremos uma forma mais rápida. Esperar até que as pessoas nasçam de novo e se tornem seguidoras de Cristo é um longo processo. Vamos abolir a separação entre os regenerados e os não regenerados. Venham para a igreja, todos vocês, convertidos ou não convertidos. Vocês têm bons desejos e boas resoluções, isso servirá. Não se incomodem com mais. É verdade que vocês não acreditam no Evangelho, mas nós também não. Vocês que creem em alguma coisa ou outra, venham. Se não creem em nada, não importa, a dúvida honesta de vocês é de longe melhor do que a fé. Mas você diz, ninguém fala assim.
Possivelmente, eles não usam as mesmas palavras, mas esse é o verdadeiro significado da religião atual. Ele diz: essa é a tendência dos tempos. Posso justificar a afirmação mais ampla que fiz pelas ações ou pelos discursos de certos ministros, que traem perfidamente a nossa santa religião sob o pretexto de adaptá-la a esta era progressista. O novo plano é conformar a igreja ao mundo e assim incluir uma área maior dentro dos seus limites. Por meio de performances semidramáticas, eles fazem casas de oração se parecerem com teatros. Transformam seus cultos em exibições musicais, seus sermões em discursos políticos ou ensaios filosóficos. Na verdade, eles trocam o templo pelo teatro e transformam os ministros de Deus em atores, cujo objetivo é entreter os homens. Não é assim que o dia do Senhor está se tornando cada vez mais um dia de recreação e de ociosidade? E a casa do Senhor é uma casa cheia de ídolos e um clube político, onde há mais entusiasmo por um partido do que zelo por Deus? As cercas estão derrubadas, as paredes estão demolidas, e para muitos doravante já não há nenhuma igreja a não ser que ela seja como uma parte do mundo, e nenhum Deus a não ser que ele seja como uma força incognoscível pela qual as leis da natureza trabalham. Irmãos, Spurgeon falou isso no século XIX. Então, nós estamos no século XXI, mas parece que ele está falando para hoje. É terrível quando a igreja ela começa a ceder e agradar o mundo. As pessoas, elas querem isso, elas querem um cristianismo que não toque nos seus pecados, que não incomode, né? Então, quando a igreja ela quer ser uma igreja relevante para o mundo, que agrade o mundo, acontece isso que Spurgeon disse, só destacando aqui. Não importa muito o que você crê, a doutrina vai sendo diluída. Vai sendo diluída. Primeira coisa que Spurgeon diz aqui. Eles não vão usar essas palavras, mas a prática e o discurso deles, não exatamente essas palavras assim tão claras, mas a prática e o discurso deles vai apontar para isso. Diz aí no próximo parágrafo, ele fala aqui de que vamos ampliar, não vamos exigir muitas pessoas. Ele fala que o culto passou a ser com performances semidramáticas, casa de oração passa a ser como teatro, os sermões passam a ser como discursos políticos e ensaios filosóficos. Então, o que vai acontecer, meus irmãos, ele diz aqui, veja, performances semidramáticas fazem das casas de oração parecer teatro, então o culto vai mudando, parece hoje. Então a mensagem vai ser diluída, agradável, os discursos vão se tornando ou discursos políticos, ou filosóficos, enfim, ou de autoajuda, como hoje. Outro aspecto que ele diz aqui, o dia do Senhor vai se tornando um dia de recreação e de ociosidade, não se guarda mais o dia do Senhor, né? E finalmente Deus, porque esse é a base de tudo que o Spurgeon coloca aqui. O grande problema é Deus. Deus passa a ser, como ele coloca aqui, não há nenhum Deus, a não ser aquele que seja como uma força incognoscível pela qual as leis da natureza trabalham. Um Deus que não é Deus. Então, na medida que vocês percebem que isso tudo está acontecendo hoje, né? Ele falou isso quando? No século XIX. E está acontecendo hoje, né? Então, a igreja, na medida que ela vai... as coisas não melhoraram de lá para cá.
Nós estamos vivendo um tempo da fé reformada, está crescendo, divulgação, isso é muito bom, mas ainda estamos muito longe, meus irmãos, muito longe. E o nosso trabalho deve ser, em termos de igreja, de nós buscarmos realmente aquilo que é uma compreensão verdadeira e real da igreja, e nos livrarmos de tudo isso aí que está no mundo, e dessa falsa igreja que se tornou, e desde os tempos de Spurgeon, na verdade, no século XX a coisa só fez piorar. No Spurgeon ainda estava vendo o início disso, né? Mas essa situação terrível de uma igreja que quer agradar o mundo. Quer agradar o mundo. Aí o pastor coloca assim: por favor, aqui já é o Jeffrey Jones falando, né? Por favor, não me entendam mal, o esforço para alcançar a comunidade, o convite aos não crentes para vir à igreja, as atividades sociais, o jeans azul, as instalações modernizadas, os caputinos, não são errados em si mesmos. Uma igreja não deve ser julgada pelo fato de ter ou não um campanário. Revisar tradições antiquadas, fazer mudanças para ajudar, receber os visitantes, pode ser uma coisa boa. Ajudar os necessitados é algo legítimo, e todas as igrejas deveriam evangelizar os perdidos. Além disso, que frequentador de igreja teria problema com uma boa xícara de café, né? Nós que digamos isso, que todo mundo aqui gosta muito de café, né? No entanto, o problema entra em cena quando as igrejas se preocupam mais com marketing e marca de uma imagem para criar uma impressão estética que apela aos 5 sentidos, do que se preocupam em ser conhecidas como a coluna e firmeza da verdade. A preocupação é quando a igreja está mais focada em criar uma imagem baseada na estética exterior, isto é, edifício, estilo de música, coreografia, apresentações teatrais para o culto, do que construir uma reputação baseada em uma beleza interior de santidade. Quando a igreja desvaloriza seu papel como meio de santificação para os santos e seculariza aquilo que se destina a ser santo para tornar o evangelho mais atraente para o mundo, ela corre o risco de perder a noção do seu verdadeiro propósito para a glória de Deus. Então o que ele está falando aqui, irmãos? Ele está falando assim, olha, o problema não é mudar certas coisas que possam ser mudadas e possam ser melhoradas, né? Ter lá um lugarzinho lá que tem o café, essas coisas assim, isso em si mesmo não é errado. Fazer algumas modificações para facilitar o acesso das pessoas, tudo isso ele está falando aqui. O problema não é esse, né? Desde que essas coisas sejam legítimas, para facilitar o acesso e tudo, né? Por exemplo, hoje em dia cada vez mais tem aquela coisa e a igreja deve providenciar isso, né? A questão do acesso às pessoas com deficiência, né? Tudo isso, né? Então isso é uma coisa boa e útil, mas não é esse ponto que está se tocando. O ponto é quando ele coloca aqui: em vez de pregar o evangelho, se quer agradar lá fora. Esse é o aspecto, esse é o problema. Não é que nunca se possa mudar algumas coisas de forma legítima para melhorar, para que não sejam erradas, né? Para melhorar até o ambiente, mas a questão é quando vira marketing, quando o ponto é o agradar as pessoas. Spurgeon sentiu isso lá no tempo dele, como nós vimos aqui, mas hoje, meus irmãos, a coisa piorou mais. Século XX piorou mais, século XXI, de forma que realmente o que se quer isso aqui que ele está colocando, a igreja desvalorizar seu papel como meio de santificação para os santos, seculariza aquilo que se destina a ser santo para tornar o evangelho mais atraente para o mundo. Ela corre o risco de perder a noção, seu verdadeiro propósito, a glória de Deus. É isso que aconteceu. As igrejas reformadas, elas precisam ter muito cuidado com isso, porque a tentação está sobre ela. Então está tendo uma redescoberta já há décadas, né, de livros reformados, igrejas reformadas têm surgido e tudo, mas o alerta continua.
Continua, irmãos. Nós temos que reformar nesse sentido, né? Não ter cuidado para não começar a também querer agradar o mundo, mas sempre voltar às Escrituras, sempre voltar a falar, porque o nosso papel não é agradar o mundo, e nem desagradar o mundo também, mas nem agradar nem desagradar o mundo, mas é agradar a Deus, amando o mundo, dizendo para eles a verdade, falando para eles de Cristo. Esse é o papel da igreja. Aí o pastor continua fazendo uma citação aqui do John MacArthur, né? Ele diz assim: a igreja não deve imitar o mundo. Aí ele cita aqui John MacArthur, que diz assim: John MacArthur nos lembra que o mundanismo é o pecado de permitir que os desejos, ambições ou condutas sejam moldados de acordo com os valores terrenos. Portanto, quando a igreja de forma, aqui já o pastor Jeff Jones falando, quando a igreja de forma consciente e proposital corre atrás de tendências e influências do mundo a fim de obter a aprovação do mundo, então a própria igreja se torna mundana. O que o mundo precisa não é de uma igreja igualmente mundana. A igreja não precisa adicionar coquetéis às águas vivas para adoçar o seu apelo. Acrescentar adoçantes ao Evangelho não só desonra a Cristo, mas não pode satisfazer aqueles que estão verdadeiramente sedentos. Os doentes, os que gemem, os enlutados e aqueles que sabem que estão perdidos não procuram um cristianismo frio ou uma mensagem que tenha sido contextualizada para se encaixar em uma cultura hollywoodiana, mas um evangelho que seja sério, sincero, sem floreios. O velho e simples evangelho ainda é relevante para aqueles que estão perecendo e ainda conduz aqueles que são vivificados pelo Espírito e a depositarem sua confiança em Cristo Jesus. É isso, meus irmãos. Então, ele cita aqui o pastor John MacArthur, e ele aplica então isso, né? Que é mundanismo. Mundanismo é permitir que desejos, ambições e condutas nossas sejam moldados pelos valores do mundo, pelos valores terrestres. Então, quando a igreja quer agradar o mundo, ela se torna mundana. Então, irmãos, não é mais sal, não é mais luz, porque o sal e luz vai ser contrário ao mundo, né? Então, não pode ser sal e luz agradando o mundo, se torna mundana. Então, infelizmente, a maioria hoje, isso nós podemos dizer sem errar, né? A maioria das portas abertas aí, em nome de igreja, é só, irmãos, para agradar as pessoas, para atrair pessoas, para encher a igreja. Aí fica nessa coisa o método, a metodologia é voltada para encher, agradar as pessoas e não pregar o Evangelho. É por isso que o Brasil é o que é. É por isso, né? Como muitos têm destacado já há muitos anos, são tantos e tantos cristãos, tantos e tantos evangélicos, mas a influência, cadê o sal, cadê a luz? Não tem. Porque o mundo penetrou nas igrejas e as igrejas se tornaram parte do mundo. Então não vai ter mudança dessa forma. O que importa? Aí ele começa agora a tratar de uma maneira mais, digamos assim, positiva, né? Até aqui ele tem falado do problema, ele tem mostrado o problema. Agora ele já começa a falar de uma forma positiva. Ele diz assim: a santidade interior afeta as aparências externas. Esse é o ponto agora. Aí ele diz: os chinelos de dedo, os ternos, não são verdadeira questão. E o legalismo e o ascetismo não são a resposta. Equiparar a vestimenta puritana e a inologia tradicional à santidade não é bíblico. E tentar livrar a igreja de todas as influências culturais é uma insensatez. Só explicar isso aqui, né? O que ele tem falado já. Então eu vou continuar só explicar esse ponto que é importante. Então, a questão não é usar o chinelo, né? A questão não é o terno, usar terno ou não usar terno, mas é o Evangelho, irmãos.
O Evangelho, nós estamos pregando o Evangelho. Nosso culto é bíblico. Também não é para nós pegarmos a vestimenta puritana e a analogia tradicional e dizer que, como ele diz aqui, né, equiparar a vestimenta puritana e a analogia tradicional à santidade não é bíblico. Então, por exemplo, irmão, nós não vamos nos vestir como os puritanos, né? Às vezes eu vejo essa tendência, isso é perigoso, né? Às vezes eu vejo a tendência de algumas pessoas que têm contato com a teologia puritana, elas começarem a assumir até as vestes puritanas, né? E querer se vestir igual, exatamente igual, como os puritanos se vestiam. Isso é meio perigoso, por quê? Porque os puritanos, eles se vestiam dentro da cultura deles, né? Então a questão não é se vestir exatamente como eles, ou pegar exatamente as práticas culturais que eles faziam, porque eles estavam inseridos dentro de uma cultura. O ponto é pegar os princípios. Eles faziam tudo dentro da cultura deles, eles santificavam a cultura pelos princípios das Escrituras. É isso que nós temos que fazer hoje. Então, nós não vamos nos vestir como, só para dar exemplo da roupa aqui, né? Nós não vamos nos vestir exatamente como os puritanos, mas nós vamos nos vestir de forma decente, né? Então, qual é uma roupa decente? Claro, dentro da nossa cultura, dentro do nosso modo aqui cultural, esse é o ponto. Então, irmãos, eu vou ler essa página. Os chinelos de dedos, ternos, não são verdadeira questão, e o legalismo e o ascetismo não é a resposta, né? Começar a ser legalista, começar a querer se separar, deixar certas coisas legítimas, não é a resposta. Equiparar a vestimenta puritana e a analogia tradicional à santidade não é bíblico. E tentar livrar a igreja de todas as influências culturais é uma insensatez, né? Então a gente também não vai dizer assim, olha, tudo que está lá fora é ruim. Tudo que está lá fora é ruim. Um ponto aqui de destaque, irmãos, eu vi muita gente agir perigosamente nesse tempo de pandemia. Eu já até conversei com alguns irmãos. Eu vi muita gente cristã falar contra a ciência, como se a ciência fosse uma coisa do diabo, né? E foi até assustador isso. E até a questão do progresso da ciência. Nós vivemos num tempo em que, evidentemente, nós temos que valorizar a ciência, uma coisa do nosso tempo, a evolução científica, né? Por exemplo, dos tempos dos puritanos, eles não tinham a mesma ciência, já tinha a ciência, é claro, lá, né? Mas, evidentemente, evoluiu muito daquela época para o nosso tempo, irmãos. E a gente percebeu hoje alguns serem contra, por exemplo, essa questão do... Eu vou falar aqui claramente, né? Movimento anti-vacina, essas coisas todas aí. É com uma negação completa da cultura moderna, que tem o lado bom, que tem o aspecto, que inclusive é a graça comum de Deus, né? Então é uma insensatez você querer... dois pontos ele coloca aqui, né? O que ele não quer dizer com todo esse ensino? Nós vamos assumir toda a cultura dos puritanos e trazer para cá, da mesma forma, o mesmo padrão, mesma roupa. Não é assim, mas também não é negar tudo que há na nossa cultura, porque é da nossa cultura. Não é assim. O que é, irmão, então, para fazer, né? Aí ele continua falando assim: o legalismo não é a resposta para o mundanismo. Ele diz: a santidade não se origina de fora da pessoa. Pelo contrário, a santidade vem de dentro. As igrejas que procuram estabelecer santidade a partir de fora, através da imposição de leis rigorosas, não produzirão nada além de orgulho e justiça própria em sua membresia. A imposição de leis externas nunca pode mudar o coração. Em vez disso, a verdadeira santidade vem do alto por meio do Espírito, aplicando a verdade da palavra de Deus no coração. É por isso que as igrejas devem procurar limpar o interior do copo antes de se concentrar em limpar o exterior.
Igrejas que se orgulham de suas normas rigorosas de vestuário, ou aquelas que propositalmente procuram parecer fora de moda, antiquadas, estão em perigo de fazer a mesma coisa que as igrejas que intencionalmente procuram se destacar por estarem atualizadas e na moda. Ambas estão focando no que é exterior. E quando o foco está no exterior, isso mostra a quem a igreja está procurando agradar: o homem. Irmãos, está acabando o tempo e o assunto aqui, eu vou precisar de um tempo para explicar, né? Para destacar algumas coisas aqui, que a gente só está acabando já. Então nós vamos ficar aqui, tá bom? Vocês podem marcar aí. Nós vamos começar a falar semana que vem sobre a santidade interior afeta a aparências externas. Um ponto, eu vou ficar só aqui para a gente continuar semana que vem. O que ele está destacando? Eu vou ler com vocês Mateus 23, 25 e 26, para nós encerrarmos hoje. E aí eu vou deixar aqui aberto, né? Vou só falar um pouquinho, e aí semana que vem a gente prossegue daqui. Mateus 23, 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 23, 25 e 26. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Limpar de dentro para fora, é isso que o Evangelho faz. Tá? Então, olha o que o pastor Jeff Jones está alertando aqui. Semana que vem nós vamos falar mais. Que esse é um perigo, irmãos, que serve para nós reformados. Tá? É um alerta para nós, para as igrejas tradicionais. Por quê? As igrejas que tentam agradar o mundo, tentam agradar os lá de fora, elas querem atrair se adequando ao mundo, né? Se adequando ao mundo. Estão agradando as pessoas. Mas qual é o perigo que pode ser mais para nós esse perigo? É de nós tentarmos buscar uma religiosidade apenas de externa e não interna e dizer que isso é cristianismo. Numa negação total, né? Em querer parecer diferente do mundo apenas externamente. É aquilo que eu falei, tentando parecer como os puritanos. Vamos nos vestir tudo como os puritanos. Quer dizer, é uma mudança apenas externa e não interna. Esse é o perigo, já, digamos assim, mais para as igrejas tradicionais do que para essas igrejas mais liberais, né? As igrejas liberais querem agradar o mundo. As igrejas mais tradicionais podem ser tentadas a seguir um tradicionalismo, assumir uma coisa antiga e uma capa, sem pensar que o que tem que mudar, o que é, irmãos? O coração. Quando muda o coração, aí o externo também muda. É consequência, né? Mas nós não podemos apenas tentar mudar o externo sem nos preocuparmos com o coração. E ele diz assim, semana que vem nós vamos explicar melhor. Quem quer agradado sempre, seja nas igrejas mais liberais, que querem agradar o mundo, seja nessas igrejas que querem apenas fazer uma capa, uma máscara. O homem, e não Deus está sendo agradado, porque o homem gosta disso. Uns têm tendência para serem tradicionais, outros para serem mais progressistas, né? Mas é sempre para agradar a si mesmo. Mas o que agrada a Deus é o Evangelho que muda de dentro para fora, porque o Senhor quer que nós o amemos de coração. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Amém. Vamos orar, irmão? Vamos pedir que Deus nos abençoe nesse momento. Ó Deus, obrigado. Nós podemos aqui, Senhor, estudar a sua palavra.
Ó Deus, nos fortaleça, nos guie pelo seu Espírito, nos guarde, Senhor. Nosso coração, ele é tão enganoso, Senhor. Nosso coração humano é tão enganoso. Tudo é pela sua graça, pela sua misericórdia. Nos guarda na palavra para que nós possamos, pelo Espírito Santo, ficar firmes, Senhor, na missão da igreja, no método da igreja. E que aqui na nossa igreja, nas igrejas dos nossos amigos, pastores, e pelas tuas igrejas em toda a terra, Senhor, essa mudança interna esteja acontecendo para que o mundo veja a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos assim, Senhor. E nós agradecemos. Louvado seja o Senhor, mesmo sempre em Jesus. Amém.